Sabe, em toda grande história, existe um jogo acontecendo por trás das palavras, um jogo de vozes. Como é que um autor consegue fazer a gente ouvir exatamente o que um personagem está dizendo? Ou, indo mais fundo ainda, como ele nos deixa espiar os pensamentos mais secretos daquele personagem? É sobre essa arte, essa técnica de usar a voz narrativa que a gente vai conversar hoje. Essa pergunta é a chave de tudo na hora da leitura, e entender como essas vozes são construídas, olha, não é mágica, é o domínio de uma ferramenta. E quando a gente desvenda essa ferramenta, um mundo novo se abre em qualquer texto. A gente começa a interagir com a história de um jeito completamente diferente. O nosso caminho aqui está bem traçado, tá? A gente começa com o conceito geral das vozes na narração, depois mergulha de cabeça em cada um dos três tipos principais, o direto, o indireto e o indireto livre. E claro, no final a gente vê como tudo isso aparece na prática, com exemplos que caem em grandes vestibulares. Basicamente, o que a gente está vendo aqui é uma escolha que o autor faz. A voz do personagem vai aparecer direto, como se a gente estivesse lá na cena ouvindo tudo, ou vai ser filtrada, recontada pela voz do narrador. Essa decisão de estilo molda completamente o ritmo e o clima da história. E para colocar essa escolha em prática, existem três técnicas clássicas que todo escritor tem na manga: o discurso direto, o indireto e o mais sutil e complexo de todos, o indireto livre. Vamos olhar cada um deles com calma. Ok, vamos começar pelo mais transparente, aquele que é o mais fiel possível ao diálogo. O discurso direto é como ter um ingresso para a primeira fileira da cena, sabe? A gente ouve a conversa sem ninguém no meio para atrapalhar. A palavra mais importante aqui é exata. Não tem tradução, não tem interpretação. O narrador pode até dar uma introduziva, tipo, e ele disse, mas na hora que a fala começa, ele sai de cena e deixa o palco todo pro personagem. Olha só esse exemplo. O mecanismo fica super claro. O narrador prepara o terreno, né? Paulo respondeu em tom agressivo e, aí, ele some. O travessão funciona como se as cortinas se abrissem e a voz do personagem vem inteirinha. Não estou aqui para ser desrespeitado por uma criança. A sensação é de que está acontecendo agora. Agora, vamos para um cenário diferente. E se o narrador decidir ficar na cena agindo como se fosse um correspondente, contando pra gente o que aconteceu? Aí, meu amigo, a gente entra no território do discurso indireto. Aqui, o narrador vira um repórter dos fatos. Ele não cita, ele relata. A voz que a gente lê é a dele, transmitindo a mensagem do personagem. Mas olha só, já é uma mensagem processada, adaptada para encaixar na narração dele. Usando a mesmíssima cena, a transformação fica nítida. O narrador nos informa, Paulo respondeu em tom agressivo que não estava ali. A conjunção que é o sinal clássico de que o jogo virou. A fala do Paulo foi, digamos, engolida pela narração. E quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença fica gritante. A essência da mensagem está ali, mas a perspectiva muda completamente. De um lado, a voz viva, pulsante do personagem. Do outro, o relato mais distanciado do narrador. O agora vira um fato do passado. Bom, chegamos na técnica mais sofisticada, uma verdadeira obra de arte que simplesmente dissolve as fronteiras entre quem narra e quem pensa. É aqui que a literatura moderna achou uma das suas ferramentas mais poderosas. A gente pode pensar nisso como se fosse uma invasão de mente combinada, sabe? O narrador tá lá contando história e, de repente, sem nenhum aviso, os pensamentos dele se misturam com os do personagem. Autores como Graciliano Ramos, Clarice Lispector, eles eram mestres absolutos nisso. Olha esse trecho com muita atenção. O narrador descreve as ações de Paulo de um jeito objetivo. Ele levantou, pegou o chapéu, saiu. Uma narração normal em terceira pessoa. Mas aí, a textura do texto muda, sutilmente. E aqui está, o momento da fusão. Essa pergunta indignada, cheia de raiva, não é do narrador que estava descrevendo a cena. É o pensamento bruto, a fúria lá de dentro do Paulo que simplesmente transborda e entra na narrativa. Não tem ele pensou o quê, não tem aspas. É a mente do personagem falando pela boca do narrador. Identificar esse tipo de discurso é muito mais que um exercício de escola. É uma habilidade de interpretação de texto fundamental, super explorada em provas como o Enem e vestibulares. Afinal, saber quem está falando é o primeiro passo para entender o que está sendo dito e, principalmente, com qual intenção. Então vamos lá, primeiro desafio prático, uma questão da FGV. A gente tem um diálogo todo em discurso direto, o exercício é reescrever, passa tudo para o discurso indireto. É uma ótima hora para pausar e tentar fazer a conversão. Manda bala. E aqui está a resolução. Repara bem nas mudanças que precisam ser feitas. O verbo no imperativo, prepare, vira preparar-se, no subjuntivo.
O futuro, irei, vira iria, no futuro do pretérito. O narrador assume o controle total e relata a conversa pra gente. Agora, o teste de fogo. Achar o discurso indireto livre num trecho do mestre Graciliano Ramos. A pergunta da FUVEST é cirúrgica. Em que ponto desse fragmento a voz do narrador se funde com os pensamentos do Fabiano? A resposta está bem aqui, nessa exclamação. Que lembrança! Não é um comentário do narrador sobre a história, não mesmo. É o pensamento puro do Fabiano. É a revolta dele, a incredulidade diante daquela ideia absurda. É a mente do sertanejo ali exposta, sem filtro nenhum, no meio da narrativa. E para a gente fechar e não esquecer nunca mais, essa tabela aqui é uma mão na roda. Ela organiza as características principais de um jeito bem claro. No direto, a voz é do personagem. No indireto, do narrador. E no indireto livre, acontece essa fusão genial entre os dois. Um guia prático para consultar e revisar. Fica então uma reflexão final. Com essas ferramentas em mãos, como é que a experiência de ler um romance se transforma? Que autor, seja clássico ou contemporâneo, pode ser relido com esse novo olhar, numa busca por essas vozes escondidas na estrutura do texto? A leitura vira muito mais do que saber o que se conta, mas sim como se conta.